Bom dia, queridos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a classe de adultos chamada Seguidores do Mestre Jesus, da Igreja Evangélica dos Irmãos, no centro, ou no bairro Central, em Macapá, na Escola Bíblica Dominical. E nós estamos aqui para continuar meditando na primeira carta de Paulo a Timóteo. Estamos estudando esta carta, não é? Vamos estudar ainda a segunda carta de Paulo a Timóteo e vamos estudar também a carta a Tito. São chamadas as epístolas pastorais. E nós estamos usando o material da editora cristã evangélica, Cartas a Timóteo e Tito. Estamos na lição 6. Responsabilidade com os vários grupos na igreja. O comentarista dessa lição é Klaus Assalim Gomes de Oliveira. Nós estamos aqui avançando, não é, no assunto. Estamos no ponto 2, em numeral romano, ministrando às viúvas. Esse é o ponto que nós estamos. O texto básico é 1 Timóteo, capítulo 5, versos 3 a 16. Antes, porém, de fazer essa leitura, nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe no tempo que nós vamos passar meditando na sua palavra. Oremos. Graças te damos, ó Deus, por este dia, pelo privilégio que temos enquanto igreja de abrir a tua palavra juntos e meditarmos nas verdades que ela contém. Ela toda é a verdade. E nós sabemos que andando segundo os princípios que ela estabelece, nós estaremos fazendo a tua vontade. Por isso nós rogamos que no momento que nós a abrimos, mais uma vez, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esclareça para nós aquilo que a tua palavra diz, que o teu Santo Espírito que está conosco continue nos instruindo e nos capacitando a obedecer, não só individualmente como cristão, mas também coletivamente como igreja do Senhor Jesus, que nós possamos obedecer a tudo aquilo que a tua palavra nos ensina. Essa é a nossa oração. Continuamos rogando, ó Deus, que tu abençoes a nossa querida irmã Elza Nora e aos seus filhos, que o Senhor lhes dê o consolo, que o Senhor dê a Elza Nora sabedoria, discernimento, tudo aquilo que ela necessita nesse momento, ó Deus. E cremos que o Senhor está fazendo isso e continuamos orando, continuamos intercedendo pela nossa irmã. Pedimos que o Senhor nos guarde, pedimos que tenhamos não só agora um bom tempo, mas também à noite, que seja um dia de meditação na tua palavra. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém? Muito bem, temos 17 pessoas aqui, está aparecendo para mim 9 e 4. O pessoal está entrando muito atrasado, né? Vou começar a chamar a atenção, porque como a gente está em sequência, não é? Fica meio complicado depois pegar, e eu insisto nesse ponto. Vamos tentar manter esse horário, guardar esse horário, porque quando a gente voltar até a nossa sede lá, né, nós estaremos, esse horário provavelmente a gente já vai estar lá e já vai estar começando, né? E é importante que todos nós guardemos esse horário, guardemos esse tempo para isso, como nós já fazíamos antes, né? A gente tem que se preparar para essa volta. Não é só voltar, né? É se preparar para essa volta, se preparar para guardar esse tempo, não é? Que isso é importante, certo?
Então vamos aí nos exortar. Não é só o professor que tem que dizer isso, não, né? Vocês que estão aí na hora, né? Me ajudem nesse sentido aí. Liga para o irmão durante a semana, dá esse toque aí para ele. Pode dizer que fui eu que pedi, mas pode dar esse toque aí para ele, porque isso é importante, tá? Muito bem, ponto 2, ministrando às viúvas. O texto é o seguinte, 1 Timóteo capítulo 5, a partir do versículo 3, diz assim: cuide das viúvas que não tem ninguém para ajudá-las, mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe sua esperança em Deus, dia e noite faz súplicas e orações. Mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Eu vou fazer uma pausa aqui e já vou chamar a atenção para uma distinção, para uma diferença que alguns comentaristas fazem entre o que é dito aqui, até esse ponto onde eu li, certo? E o que vem depois. Eu acho essa distinção importante porque o comentarista aqui da revista, ele juntou tudo numa coisa só. Então eu já vou logo adiantando para vocês que nós seguimos a linha dos comentaristas que afirmam que o início, até aqui, o versículo 8 que nós lemos, Paulo está falando de uma coisa, ok? A partir do versículo 9, quando Paulo fala de uma lista, é outra coisa que ele está dizendo, já é outra coisa que ele está falando. Isso é o que eu posso dizer agora, nesse momento, depois eu vou explicar melhor. Então vamos por partes, tá? Em primeiro lugar, a gente precisa falar que a condição de viuvez no tempo do Novo Testamento, no tempo que Paulo escreve, era muito diferente do ponto de vista geral da condição de viuvez que nós temos na nossa sociedade hoje. Isso é importante para a gente entender bem aquilo que Paulo está dizendo. Vocês passaram aí a semana inteira lendo passagens que eu sugeri, porque como a gente está repetindo, né, o tema da lição e as leituras já foram feitas dessa lição na semana passada, eu sempre dou novas leituras para vocês aí via o grupo, né, de WhatsApp. Então vocês viram ao longo da semana que o cuidado com os desassistidos, com aquelas pessoas que não têm uma assistência permanente, né? Por isso a gente fala desassistidos, na sociedade, é uma constante na Bíblia. Desde o início, desde lá do Antigo Testamento, Deus cobra das nações, inclusive das nações incrédulas. Esse é um ponto importante, porque isso é um princípio universal. O princípio do cuidado com os desassistidos, com os desvalidos, com aqueles que muitas vezes ficam desamparados na sociedade, é um princípio que é comum à maioria das sociedades. Muito embora haja povos, né, que têm uma outra visão, isso já foi encontrado, né, na história, povos com costumes muito estranhos, né, que simplesmente abandonam os idosos para morrer, isso já foi encontrado, culturas que agem dessa maneira. Na maioria das culturas, eu posso dizer, inclusive na maioria absoluta das culturas, entende-se que os idosos precisam ser cuidados, que as gerações mais jovens têm obrigação, a palavra é essa mesmo, tem obrigação para com os idosos.
Então, vocês passaram aí a semana inteira vendo que Deus é quem defende a causa dos órfãos, que são os desassistidos por excelência, né? Filhos sem pais é realmente uma coisa muito triste, não é? Porque se a vida segue o seu curso natural, são os filhos que enterram os pais, né? Não os pais que enterram os filhos, a gente sabe disso. Mas também é verdade que se a vida segue o seu curso natural, é preciso que os filhos façam isso depois que os pais já os criaram. A Covid-19 trouxe uma situação terrível, que já foi até objeto de matéria, né, de reportagens, os filhos que perderam o pai e a mãe por causa da Covid-19, alguns deles crianças. É uma tragédia realmente terrível, muito triste, uma coisa que pesa ao nosso coração, né? Mas que infelizmente está aí, é uma realidade que toda a sociedade tem que lidar. Nós sabemos, porque a palavra de Deus diz que Deus não fez a terra para ser um caos, para ser uma confusão, para ter esse tipo de problema. Nós sabemos que Deus criou a terra para ser habitada. E Deus, vou dizer de novo, cobra das sociedades que atendam aqueles que estão desamparados. Vocês viram isso ao longo da semana. Deus dizendo, olha, eu defendo a causa do órfão e da viúva. Se vocês não cuidarem do órfão e da viúva, vocês serão castigados, eu vou castigar vocês. E Deus fez isso efetivamente várias vezes na história. E continua fazendo, com toda certeza, porque Deus é um Deus de justiça, de paz, de amor, e Ele cobra inclusive dos incrédulos. Eu repito isso. É impressionante a gente ver determinadas sociedades que não veem as coisas dessa forma, como que elas sofrem, sabe? O C.S. Lewis, ele diz isso num dos livros dele. Pessoas horríveis constroem sistemas religiosos horríveis. Isso é um fato. E desde o início, desde lá do judaísmo, passando para o cristianismo, Deus ordena ao seu povo e à sociedade em geral o cuidado para com aqueles que não têm ninguém por eles. Paulo aqui segue na mesma linha. Nós já sabemos, já fomos informados, lá no livro de Atos, nós já lemos, né? Inclusive nós já estudamos esse assunto, vocês devem se lembrar. Eu não coloquei essa leitura na leitura diária, porque a gente já leu várias vezes esse texto lá de Atos 6, né? Quando logo no início lá do texto se diz que os cristãos de fala grega estavam se queixando dos cristãos de fala hebraica, no sentido de que as suas viúvas, ou seja, as viúvas de fala grega, estavam sendo negligenciadas ou esquecidas na distribuição diária de alimento. Então vejam, desde o início da igreja, lá no início mesmo, né, já havia essa preocupação de cumprir com o mandato de Deus, de cuidar das pessoas desassistidas. Então, essa é uma prática que já existia na igreja. Paulo segue essa prática nas igrejas que pela graça de Deus ele organizou, né? E agora ele instrui Timóteo sobre como os bispos, né, os presbíteros, a liderança da igreja deveria proceder em relação a essa prática, que, como eu disse, a igreja já fazia, que é ordem de Deus, que é mandato de Deus, que a gente deve cuidar. Então, a primeira coisa que está importante a gente destacar aí,
o autor cita aqui, né, a divisão de funções na igreja se mistura com o surgimento das necessidades das viúvas. Atos 6:1, acabei de falar. Paulo, sabendo que Timóteo tinha também dilemas na igreja para lidar sobre esse assunto, traça um caminho para a tomada de decisão de como socorrer e quando socorrer a viúva, né? Primeiro ponto, a primeira característica que está aí é aquela que é viúva de fato, literalmente, né? Ele foi traduzido, né, literalmente. Aqui vocês viram, está aquela que é verdadeiramente, aquela que não tem ninguém para ajudá-las. Aqui que eu digo é na Nova Versão Transformadora. Na Almeida está aquela que é verdadeiramente viúva. O que significa isso? Né? O que significa? O próprio texto vai explicar. Paulo está falando aqui daquela mulher que não tem ninguém para ajudá-la. E ele vai explicar mais embaixo, né? Ele vai dizer no versículo 4: mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. Viram? Esse ponto é importantíssimo. Não só por conta de não sobrecarregar a igreja, como o próprio Paulo vai falar mais tarde, mas essa palavra para mim é importante por causa da época que nós estamos vivendo hoje. Muito embora Paulo não tivesse em mente o que eu vou dizer aqui agora, nós devemos usar essa palavra aqui sem risco de estar forçando o texto, porque a gente não vai forçar o texto. Mas nós devemos usar essa palavra aqui para falar de algumas coisas que estão acontecendo na nossa sociedade hoje e que com certeza desagradam a Deus. Vocês se lembram, assim que o povo de Israel saiu do Egito, esse é um ponto interessante, porque há aqui uma reciprocidade que deve ser considerada, e eu vou falar sobre isso. Quando o povo de Israel saiu do Egito, foi lá para o deserto, o texto sagrado nos informa que Jetro, que era o sogro de Moisés, foi ao encontro dele, de Moisés, no deserto, levando, diz o texto, a sua esposa, no caso a esposa de Moisés, e os seus filhos. Vocês lembram disso? Está lá. Eu poderia ter olhado aí a referência, não sei de cabeça, mas está lá, né? Está lá no livro de Êxodo. O sogro de Moisés lhe saiu ao encontro, levando a sua esposa e os seus filhos. O que isso, que é uma informação assim até trivial, nos ensina? Ou o que Jetro está nos ensinando aí, que eu acho interessante a gente observar? A esposa e os filhos são responsabilidade do marido, tá? É como se Jetro estivesse dizendo para Moisés: ok, Moisés, a tua grande missão aí já foi feita, tu já tiraste, né? Com certeza Moisés falou para ele: olha, eu preciso ir lá, Deus me chamou para tirar o povo do Egito, né? Então eu preciso ir lá, vou fazer isso. E foi, e fez, e tirou. Mas assim que ele já estava no deserto, né, instalado meio precariamente, a gente sabe disso, todo mundo estava em tenda lá naquele sol escaldante, naquele frio danado à noite, não importa. Mas assim que foi possível, Jetro pega a Zípora, a esposa de Moisés, pega os dois filhos dele, o Gerson e o Eliezer, e leva para lá e diz assim: ó, Moisés está aqui, toma que o filho é teu, literalmente. Toma que a esposa é tua. Então há aqui uma responsabilidade que não deve passar despercebido para nós. Infelizmente, há muitos... Veja, ele era avô das crianças, né? É muito importante a gente saber disso. Ele era pai e avô.
certamente ele amava a filha, amava os netos, mas ele fez o que era o certo. Apesar de Moisés estar no deserto, apesar de Moisés estar ali naquela situação, com aquela imensa responsabilidade de cuidar daquelas milhares de pessoas ali no deserto, ele pega e leva a esposa, a filha dele, Jetro, os netos dele, mas ele entrega para Moisés. Infelizmente, há filhos terceirizando a criação dos seus próprios filhos para os avós, entregando a criação dos seus filhos, dos filhos que eles geraram, que são sua responsabilidade, para os avós. Isso é um grande mal na sociedade brasileira hoje. Mas isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Filhos devem ser criados pelos pais. Claro, existem circunstâncias, obviamente, né? Eu não estou dizendo que os avós não podem ajudar. Podem. Eu não estou dizendo que eventualmente os avós não podem até substituir os pais. As coisas acontecem. Acabamos de falar, né, das crianças que ficaram órfãs de pai e mãe por conta da Covid-19. Claro que numa situação dessa, numa situação extrema dessa, né, muito provavelmente essas crianças vão ser acolhidas pelos avós, né, talvez pelos tios, enfim, são situações extremas. Eu estou falando aqui e estou condenando, a palavra é essa mesmo, essa terceirização que muita gente faz na nossa sociedade, inclusive pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, entregar a criação dos filhos para os avós. Eu fui secretário escolar durante quase 2 anos numa escola pública. E eu estou falando com propriedade do que eu estou dizendo para vocês, porque foi o que eu mais vi nesses quase 2 anos de secretaria. Dificilmente, aliás, o pai é um ausente. O pai, o homem, é um desconhecido do staff da escola. Ele não aparece na escola, pelo menos na escola onde eu trabalho, mas eu duvido que nas outras escolas seja diferente. Se um dos genitores aparece na escola, normalmente é a mãe. Raramente é o pai. Raramente. Mas às vezes é o avô ou a avó. Eu vi isso muitas vezes. Vi homens idosos, mulheres idosas que já criaram os filhos e agora estão se consumindo literalmente com os netos. E é muito complicado para a gente que trabalha na escola lidar com essas pessoas, porque a gente vê que a pessoa já está ali, né, aquilo que se chama, né, tirando da bateria de reserva, desesperado, sem saber o que fazer. Houve casos que a gente encaminhou para o conselho tutelar, para a vara da infância, que eu falei mesmo, senhor, senhora, vocês não estão dando conta desse menino, dessa menina. Não era para vocês estarem com essa responsabilidade em cima de vocês. Cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Vocês queriam ver eu ficar triste realmente na secretaria da escola? Era quando chegava um senhor, uma senhora dizendo: olha, eu sou mãe e vó dele. Aí eu já ficava: ah, lá vem. Lá vem. Ah, eu sou pai e vô dele. Lá vem. Isso é um grande mal, eu digo para vocês, que está acontecendo na nossa sociedade hoje. Isso é um grande mal. E todos nós devemos atentar para isso. A minha mãe, ela deixou sempre muito claro para a gente, para todos os filhos, que ela era avó, não mãe. Porque ela é vó, não mãe. Isso aí foi uma coisa que sempre ficou muito claro para todos nós, né? Os meus irmãos estão aí me ouvindo, alguns deles, eles podem confirmar o que eu estou dizendo. Ela sempre deixou bem claro: eu ajudo, precisar ficar por algumas horas, eu fico. Mas se demorar muito, eu já estou ligando para saber onde está, ó. Pega, leva que eu já criei vocês. Parece um preciosismo, né? Parece assim um exagero, mas não é não. Não é não.
Porque muitas pessoas, infelizmente, nessa coisa de você está disponível, né? Você está disponível, eu preciso trabalhar, preciso fazer isso, aquilo, outro, né? Vai terceirizando. E isso é muito ruim mesmo. Então a gente deve tomar cuidado, deve tomar muito cuidado. Sabe por quê? Porque há uma reciprocidade embutida aqui, que é o plano de Deus. Os filhos devem devolver aos pais o cuidado que os pais tiveram com eles antes. Esse é o princípio da lei de Deus. Então todo filho que foi cuidado, que não morreu, vou falar português bem claro. Eu dizia isso às vezes para alguns alunos meus que reclamavam dos pais. Eu deixava eles falarem, dava até corda, eles mesmo, porque o papai é assim e tal, deixava eles falarem bem e dizer, mas não esqueça, se você está vivo aqui hoje, e bem, e forte, e reclamando desse jeito, e argumentando dessa forma, é porque você foi bem cuidado. Primeiro, tua mãe não te matou, vou falar português bem claro, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, já se diz que é direito da mulher fazer isso. Tem muita gente dizendo isso por aí. Então a gente deve começar por aí. Eu falo mesmo. Primeiro de tudo, tua mãe, apesar de ouvir já há algum tempo que tinha o direito de te botar para fora do corpo dela, não fez isso. Aguentou lá os 9 meses, né, sofrendo todo tipo de desconforto. Depois aguentou aquele parto, aquela coisa, né? Não importa se é normal, se é cesariana, dói. É difícil. Depois cuidaram de você, te obrigaram a estudar. Se você consegue argumentar agora e argumentar dessa maneira como você argumenta, porque você foi muito bem ensinado. Encontre, eu dizia para eles, algum tipo de gratidão aí dentro de você. Porque você tem motivo para ser grato. Você tem motivo para ser grato. E devolva na medida do possível. Vejam bem, isso é um princípio eterno. Vou dizer de novo, as sociedades em geral, a maioria delas tem isso. Está na lei de Deus, honra o teu pai e tua mãe. E há promessa para isso. Então é um cuidado, é uma reciprocidade que deve haver. Os pais cuidam dos filhos e os filhos, quando chegar a sua hora, cuidam dos pais. E aquelas pessoas que não tiverem os seus filhos para cuidarem, aí sim a igreja assume. Isso é o que Paulo está dizendo aqui. Mas se tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade é deles. Retribuir o cuidado. Isso é importante, é um princípio importante que deve ser dito. Nós estamos vendo uma coisa muito, muito ruim na nossa sociedade hoje. Inventar essa história de aposentado tirar empréstimo, né? Conseguir fazer empréstimo, e os critérios para isso, na minha opinião, são totalmente... Eu não sou contra, até porque eu não sou economista. Dizem que isso é bom para a economia, enfim, eles inventaram lá os argumentos, né? Disseram que era para ajudar o idoso, enfim, né? Tem lá os argumentos, mas para mim os critérios que são colocados e a maneira de checagem disso aí é uma coisa totalmente furada. O que nós estamos vendo, o mal terrível que nós estamos vendo na sociedade brasileira hoje, sabe qual é? Aposentados, endividados por conta da irresponsabilidade dos filhos e até dos netos. Em muitos casos, os filhos até enganam os próprios pais, fazem com que eles assinem os documentos. O aposentado nem sabe o que é que ele está assinando ali.
Ou o filho está com cartão, né? O neto às vezes está com cartão, ele vai lá mesmo com essa facilidade agora de contratar esses empréstimos lá na máquina, lá no caixa, vai lá, contrata o empréstimo. Quantas vezes eu já tive que conversar com pessoas desesperadas, porque os filhos, às vezes os netos, pegaram o cartão ou contrataram empréstimos e a pessoa simplesmente, né? Isso, às vezes o idoso descobre isso quando vai ao banco. Ele vai ao banco, chega lá, vai sacar o dinheiro, não tem um tostão, não tem nada, zero. Aí ele, crente que tem um erro lá, ele vai lá. Você já viu isso acontecer? Eu já vi. Você já viu? Ele chega lá com o gerente lá, não, porque fui sacar meu dinheiro. Às vezes já chega até meio irritado. Fui sacar meu dinheiro, não tem nada, não sei o que. Aí o gerente vai puxar lá, foi feito um empréstimo, senhor. O senhor não está sabendo o que foi feito? Ah, meu filho, meu neto. O senhor entregou o cartão para ele? Entreguei. Era ele que sabe. Já está feito. Isso, infelizmente, está acontecendo. Mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo isso. E Deus vai cobrar, e vai cobrar da sociedade como um todo, se é que já não está cobrando. Porque eu não estou vendo nenhum deputado, eu não estou vendo nenhum senador, eu não estou vendo ninguém que poderia dar um jeito de estancar essa sangria fazendo alguma coisa. Nem que seja melhorando esses critérios, nem que seja criando uma outra forma. Já conversei com pessoas realmente lamentáveis. Uma vez um amigo me mostrou o contra-cheque dele, cheio de empréstimo. Aí ele, ó, isso aqui, carro do meu filho. Isso aqui, faculdade do meu neto. Isso aqui, viagem da minha neta. Cheio, cheio. Isso é um grande mal. Isso é uma sociedade que não honra os seus idosos, que não protege. Infelizmente, isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Por isso, Paulo coloca essa salvaguarda aqui, coloca essa advertência. Timóteo, não esqueça. A viúva que tem filhos, que tem netos, eles devem aprender. Eles devem se exercitar em cuidar dos seus, para que a igreja não fique sobrecarregada. A igreja vai cuidar daquelas que são verdadeiramente viúvas, isto é, aquelas que não têm ninguém. Isso é um ponto importante porque naquela época, vou dizer de novo, não havia nenhum tipo de cobertura estatal, do governo, né? Ou não havia ONG, não tinha nada disso. Literalmente, os órfãos e as viúvas estavam entre as pessoas mais pobres da terra. Era uma situação muito difícil mesmo. Bom, o Klaus, ele faz um comentário aqui, né? Falando sobre essa questão, né? Aquelas que não tinham recursos, que esperavam em Deus. Vocês viram aí exemplos, né? Coloquei para vocês aí ao longo da leitura. Vocês viram Ana, né? Lá na apresentação do Senhor Jesus. Vocês viram a situação no Antigo Testamento, né, daquela viúva lá, que era inclusive estrangeira, mas que Deus usou para cuidar de Elias, né? Essa semana vocês leram também. Então havia uma situação realmente muito delicada dessas mulheres, mas Deus, na sua providência, né, cuidava. Vocês viram que houve até uma prova que eu achei assim muito interessante, daquela mulher, daquela viúva lá em Sarepta, né? Nós não sabemos o nome dela, é curioso, mas quando Elias pediu, né,
ela falou, olha, eu não tenho nada. Mais tarde Eliseu, vai acontecer uma coisa semelhante com Eliseu, mas eu acho interessante. Ela diz, olha, eu estou aqui, eu e meu filho vamos morrer aqui. E aí Elias diz, não vai acabar. O azeite, a farinha não vai acabar. Pode fazer, pode confiar. E de fato ela sustentou, né, Eliseu lá durante todo aquele tempo. E vale dizer, ela era estrangeira, né, de um povo fora da aliança com Deus, mas Deus usou, né? Deus honrou acima de tudo o seu próprio caráter, porque Deus é o Deus que assiste, né? Deus é o Deus que adverte, que auxilia, melhor dizendo. Eu vou fazer uma advertência aqui, eu vou pular essa parte aqui dos critérios que ele está colocando, porque está dentro da divisão, e vou passar aqui para o ponto 2, tá? Viúvas que têm família, que é o que eu acabei de comentar. A igreja deve suprir a desamparada, mas aquela que tem família, a igreja deve instruir e motivar a família a ser a principal mantenedora da viúva. A responsabilidade direta é da família, que deve amparar e não ficar sobrecarregada a igreja. Isto é agradável diante de Deus. A gente acabou de ler e é o óbvio, né? A igreja deve cuidar daqueles que não têm. Eu diria que a igreja tem que fazer um pouco mais do que instruir e motivar a família. Se é membro da igreja, a igreja deve até disciplinar, se for o caso. Estou falando para vocês, estou falando muito sério. Se acontecesse na nossa igreja, de algum membro da igreja, por exemplo, fazer um empréstimo em nome do pai, da mãe e não pagar, isso deveria, em primeiro lugar, chegar à liderança da igreja. Um outro irmão ou irmã deveria avisar a igreja, olha, fulano, que é membro da igreja, que é da nossa comunidade, fez isso, e a igreja deveria chegar junto dele. E aí, como é que vai ser? Como é que você vai pagar? O que você vai fazer? Não tenho dinheiro, não tenho... Ok. Vamos ver como é que a gente pode te ajudar, mas aí como é que você vai pagar? Como é que você vai retribuir essa ajuda que a gente vai lhe dar? A igreja está precisando ser pintada. Você pode vir pintar na hora que você sair do seu trabalho? E a igreja vai ajudando a bater a dívida lá, mas você vai pagando. Esse é um ponto importante. Se o pastor da nossa igreja fizesse uma proposta dessa para o membro da igreja, você apoiaria? Deixa eu perguntar para você. Você apoiaria? Na minha opinião, ele está coberto de razão. Poderia fazer isso. Poderia fazer isso. Coberto de razão. Porque igreja é isso. É ajudar a pessoa a reconhecer o seu erro e oferecer oportunidades para que ela não só confesse, mas tenha condições de reparar, de retribuir. Deve ser assim. Deve ser assim. Para que a palavra de Deus não seja difamada, como o próprio apóstolo Paulo diz aqui. Então eu vou um pouquinho além. Ele comenta aqui, eu vou discordar disso aqui, é claro, né? Vocês já ouviram o que eu falei antes. Esse é um ponto delicado na prática. Concordo, é delicado na prática. Pois nem todas as famílias têm essa consciência. Mas é aí que está. É aí que está. Se nem todas as famílias têm essa consciência, se nem todas as pessoas têm essa consciência, o que a gente vai fazer então? Né? Ficando algumas viúvas em situação crítica. A essas entendo que a igreja deve considerar auxiliar, apoiar e motivar, lembrando que a igreja não está no mundo para cumprir assistencialismo e sim para mover as pessoas a uma condição de vida digna. Não, a igreja está no mundo para glorificar o Senhor Jesus. E se a igreja permite que um membro seu faça uma coisa como essa que eu falei ainda há pouco, isso não glorifica a Deus em nada, sobretudo se as pessoas de fora souberem. É preciso que as pessoas de fora saibam também que a igreja não concordou e que a igreja agiu. Eu acho isso muito importante. Eu acho que a igreja deve ser mais proativa. Eu tenho falado muito nisso, né? Esses tempos vocês têm ouvido em situações como essa. Vejam, eu não estou dizendo que você não pode, que eu não posso ser auxiliado pelos meus pais, inclusive financeiramente. Eu já fui e sou de vez em quando. Eu tenho uma história muito boa sobre isso que aconteceu comigo. Uma vez eu estava falando em sala de aula, não me lembro exatamente qual era o assunto, mas eu citei essa questão
da organização financeira e fiz um elogio aos meus pais, né? Eu disse assim, olha gente, eu fico impressionado com o papai e com a mamãe. Eles são super organizados com essa questão financeira. Inclusive, eu já cheguei a precisar deles. Eles já me deram dinheiro para me tirar de algum sufoco em que eu estava. E tinha uma aluna muito inteligente, por sinal, eu gostava daquela menina, ela estava sentada bem na frente assim, ela olhou para mim e disse assim, e o senhor acha isso bonito? O senhor ficar pegando dinheiro dos seus pais? Eu fiquei muito sem graça. Muito sem graça. Eu falei, não, eu não estou dizendo se é bonito, se não é. Olha, fulana, eu estou fazendo um elogio aos meus pais. Eu não estou, né? Mas isso não acontece sempre, não. Falei para ela. Mas ela foi assim, eu achei interessante. Eu digo, essa menina deve estar sendo bem educada. Eu espero que vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui. É muito fácil a gente errar num ponto como esse, exagerando para um lado ou para o outro. Há um exagero também nessa coisa da responsabilidade dos pais com os filhos? Ah, sim! Eu vou ter que abrir um outro parênteses aqui, vou ter que falar disso. De novo, esse ensinamento Deus me deu por meio de uma ex-aluna minha, uma moça jovem. Eu achei tão interessante, encontrei com ela na fila, eu acho que foi, não foi no caixa de uma loja. Foi, ela é arquiteta, e ela estava comprando lá material, né, para uma obra que ela estava cuidando, e rapidamente eu falei com ela, uma moça muito legal também. Ela casou com um rapaz que foi meu aluno também, e eles eram da mesma turma os dois, muito jóia aqueles dois, um casal realmente muito lindo, muito legal. Eles tinham um filho à época. E conversamos rapidamente, eu perguntei como eles estavam, e ela falou e tal. E aí, entre as coisas que ela falou, ela mencionou que uma vez ela teve uma conversa com o marido dela, e ele estava preocupado, extremamente preocupado. Vejam, eles são muito jovens, ou eram ainda mais jovens naquela época, e ele estava assim muito preocupado, não, porque a gente tem que deixar para o nosso filho uma boa herança. Aí ela falou, ei fulano, para com isso. A herança que a gente tem que deixar para o nosso filho, tu sabes o que é? É educação, valores. Isso é o que nós temos que deixar para o nosso filho. E ele vai se virar, se ele tiver. A gente não se virou? A gente não se virou? Olha, isso foi uma coisa, professor, ela falou para mim, meu pai sempre ensinou isso para a gente. Éramos 4 irmãos, ele fez de tudo o que ele pôde. Detalhe, o pai dela nessa época já era falecido. Ele fez o que ele pôde. Mesmo eu na faculdade, se eu chegasse para ele e dizia, papai, tem um curso em tal lugar que eu quero fazer, se ele pudesse, ele pagava a passagem, pagava o curso e me mandava para lá. E ele sempre deixou bem claro, olha, eu ajudo vocês enquanto vocês ainda não estão aí formados. Depois que vocês estiverem formados, vocês que cuidem da vida de vocês. Eu não vou sustentar vocês o resto da vida e eu também não tenho obrigação de deixar nada para vocês. Eu achei muito interessante a maneira como aquela jovem absorveu aquele ensinamento do pai dela e a maneira como ela estava tentando passar isso para o seu filho. Sabe que um dos homens mais ricos do mundo, ele doou quase toda a sua fortuna para instituições de ensino, de pesquisa, instituições sociais. E foi um choque na época, saiu até uma reportagem numa revista de grande circulação aqui sobre isso. E a revista se deu ao trabalho de entrevistar os filhos, pelo menos os que decidiram falar. Só um decidiu falar, ele tinha 3 filhos. Queria saber a opinião dos filhos sobre a atitude daquele homem de ter doado quase toda a sua fortuna e ter deixado pouquíssima coisa para eles. E o rapaz disse, que já era um senhor, um jovem senhor, já tinha família, ele disse, olha, isso foi o que o nosso pai nos ensinou a vida inteira. Ele disse, olha, isso aqui é produto do meu trabalho. Eu não acho, é fruto do meu trabalho, eu não acho que seja prudente simplesmente deixar isso para vocês porque vocês saíram da barriga certa. Ele ainda falou assim. O nosso pai, ele disse, ele nos ensinou, e eu acredito que os meus irmãos, se falassem com vocês, eles iriam dizer a mesma coisa, ele falou.
eu e meus irmãos aprendemos isso desde cedo. Nós não ficamos surpresos, nós não ficamos chateados. O que o nosso pai tinha que fazer por nós, ele fez, efetivamente. O dinheiro é dele, ele conseguiu com o trabalho dele, ele que disponha do dinheiro dele como ele achar melhor. E é curioso, não me consta que esse homem seja crente ou seja evangélico, mas ele segue o princípio da palavra de Deus. O Eclesiastes fala sobre isso. O Eclesiastes fala do homem que trabalha uma vida inteira, se priva uma vida inteira, depois morre e deixa uma imensa fortuna para alguém que não trabalhou para ter aquela fortuna. E Eclesiastes diz o quê? Que isso é um grande mal. Vi nisso, diz o Eclesiastes, o pregador, um grande mal, porque essa pessoa vai herdar essa fortuna imensa e não trabalhou. Então, eu vou dizer de novo, é muito fácil a gente exagerar, tanto de um lado quanto de outro, achando que os pais devem deixar tudo para os filhos ou deixar os filhos numa condição excelente. Muitos pais estão aí atormentados, acorrentados por esse pensamento de que fizeram pouco pelos filhos, criaram os filhos muito bem, deram valores para os filhos. Os filhos estão aí, crescidos, constituíram famílias, mas o pai ainda está achando que errou, a mãe ainda está achando que errou. Esse tipo de pensamento escravizador não ajuda ninguém. Pelo contrário, só prejudica. Só prejudica. Então, é muito fácil a gente errar lidando com essas coisas. Há aqui um princípio de reciprocidade. Os pais cuidam dos filhos até que eles possam seguir com a vida. E os pais devem fazer o possível para que eles consigam isso. Devem ensinar o valor do trabalho. Eu digo, ensine o seu filho o valor do trabalho, qualquer trabalho, porque pode faltar emprego, mas trabalho não falta. Não falta. Muitos filhos acostumam-se a depender dos pais e alguns deles, inclusive, são luxentos. Os pais literalmente ficam sustentando luxos desses filhos porque acostumaram-se a querer as coisas, mas não se acostumaram a trabalhar para tê-las. Isso é um mal. Isso também é um mal. E a gente deve tomar muito cuidado. Muito cuidado. Então, esse princípio é um princípio bíblico. Os pais cuidam dos filhos, depois os filhos retribuem cuidando dos pais. E a igreja vai cuidar daqueles que estiverem desamparados, que não tenham ninguém para lhes auxiliar. Certo? Essa é a ideia aqui, tá? E, enfim, dentro da realidade da igreja, a gente vai lidar, né, com todas as situações. Existe um ponto que não está colocado aqui, que Paulo também não trabalha, porque ele tem em foco a igreja, né, e os membros da igreja, mas que a gente pode colocar. E quando só a pessoa que necessita desse cuidado é da igreja e a família não é. Claro que a gente vai ajudar, mas a gente também pode deixar claro para a família a forma como a gente está ajudando e os limites dessa ajuda. E essa ajuda, na minha opinião, ela deve ser restrita à pessoa. À pessoa. Sabe? Esse é um ponto muito importante para que a família não confunda as coisas, né? É sempre um ponto muito complicado da gente lidar. Essa questão do auxílio social da igreja, isso aí é uma questão muito complexa, muito complicada. A gente não tem tempo de trabalhar isso aqui. Eu acho até que a gente deveria estudar mais isso, talvez não. Mas pela história do cristianismo, dá para a gente entender que o assistencialismo é mesmo uma tentação. Eu conheço igrejas que já morreram
do ponto de vista do que é uma igreja, da função da igreja, que é pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus, mas a obra social delas continua maravilhosa. Faculdades, escolas, centros de ajuda, abrigos, tudo funcionando, tudo lá, mas a obra da igreja, que é a evangelização, que é levar o evangelho de Jesus, que é apresentar a situação do pecador e exortar esse pecador a se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo para ser salvo, isso aí passa longe. Infelizmente, isso é uma realidade. É muito fácil a gente confundir as coisas também. Achar que a gente tem que levar dignidade para as pessoas, mas muitas vezes essa dignidade é confundida como o mais importante, e não é. Isso normalmente acontece com igrejas que crescem, com igrejas que se tornam muito grandes e que aí, né, ampliam demais os seus horizontes e acabam confundindo as coisas. Então é um cuidado que a gente tem que tomar. Ele vai falar das viúvas que estão vivas, mas estão mortas, e agora sim eu vou voltar um pouco, tá? Para o versículo 9, ok? Diz assim: a viúva incluída na lista para receber sustento deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Deve ser respeitada pelo bem que praticou, como alguém que soube criar os filhos, foi hospitaleira, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou a fazer o bem. Parece que há aqui uma mudança, e realmente tem uma mudança aqui, importante, né? A nova versão transformadora, ela traduziu literalmente como é. Paulo está falando de uma lista que existia nas igrejas, certo? E ele está dizendo às viúvas que deveriam ser incluídas nessa lista. A posição que eu vou defender é a posição que o John MacArthur defende, certo? Inclusive, se você tem a Bíblia de estudo do John MacArthur, você pode olhar a nota, né, com relação a esses versos, está aí, certo? A nova versão transformadora de estudo também cita essa distinção, muito embora ela não opte por essa distinção. A nova versão transformadora, aliás, ela não costuma tomar posição, né? Vocês que estão estudando com ela, vocês já perceberam isso, né? Ela coloca lá as duas possibilidades e, enfim, cada um que escolha, certo? Mas eu vou ficar com o John MacArthur, que diz que essa lista se refere não ao assistencialismo que a igreja deveria fazer, não à assistência que a igreja deveria dar às viúvas que não tinham ninguém, mas a uma outra categoria de viúvas que eram comissionadas pela igreja e que muitas vezes eram sustentadas pela igreja, certo? Essa posição me parece muito coerente, por quê? Porque Paulo já disse que a obrigação de ajudar é a todas as pessoas, inclusive os de fora. Paulo repete isso em outras cartas dele. Ele diz: olha, façam o bem a todos. Preocupem-se especialmente com os da família de fé, ou seja, com os da igreja, mas façam o bem a todos. Então Paulo não pode estar excluindo pessoas aqui, certo, de serem ajudadas pela igreja, viúvas, né, de serem ajudadas pela igreja. Ele está excluindo viúvas de fazerem parte dessa lista de obreiras, vamos dizer assim, de mulheres que, tendo devotado a vida a Deus após terem ficado viúvas, fazem parte de um ministério especial na igreja, que ele descreve aqui muito bem. Qual é o ministério que elas terão, e a gente vai falar sobre isso mais na frente. Vocês estão entendendo? Tá? Por isso ele vai rejeitar as viúvas mais jovens. Eu espero que vocês consigam entender o que eu estou dizendo. Vamos pensar numa viúva jovem que de repente ficou sem ninguém, sem o marido, que não teve filhos ainda, que está desamparada, né? Veja bem, essa mulher não teve filhos, não criou os filhos, viveu pouco tempo com o marido. Por acaso ela vai ficar excluída de algum tipo de auxílio da igreja?
Não faz sentido, né? Vocês vão de concordar que não faz sentido, certo? Então Paulo está falando aqui de uma categoria à parte. Eu ia falar especial, mas não é especial, todas as pessoas devem ser consideradas, mas uma categoria à parte de mulheres que, tendo ficado viúvas, dedicam-se ao ministério de aconselhamento, de ajuda, né, de testemunho na igreja, certo? E Paulo diz, olha, eu vou te dizer quais são os critérios que você deve usar para as mulheres que serão incluídas nessa lista à parte, certo? E deu para entender? Há uma distinção aqui, então, entre as viúvas assistidas financeiramente pela igreja, porque não tem ninguém que cuidem delas, e essas viúvas que são uma categoria à parte, né, de mulheres que são uma espécie de obreiras na igreja, que trabalham na igreja e que eventualmente são sustentadas pela igreja. Deu para entender? Por isso, Paulo, essa linguagem mais forte que Paulo usa aqui e que a gente vai dar uma olhada, certo? Porque é importante, tá? Ele já começou falando no versículo 6 da viúva que vive apenas para o prazer. Existiam muitas mulheres em Éfeso, isso era comum nas cidades greco-romanas, né? De cultura grega, de cultura romana, que quando elas se tornavam viúvas, elas ganhavam uma liberdade que, estando casadas, elas não iriam ter, porque era uma sociedade patriarcal, e na sociedade patriarcal a mulher saía do domínio do pai, certo? Para o domínio do marido. Só que ninguém vai discutir, ninguém vai questionar, porque era assim, tá? Era assim que a sociedade era. Então, de repente, uma mulher que se tornasse viúva e achasse assim, ó, agora eu estou livre para fazer o que eu bem entender. Isso acontecia muito, né? E aí, né? Sobretudo se elas tinham posses, algumas tinham, era raro, mas tinham, né? Era aquela coisa de fazer festa, né? E tal, enfim, vivia uma vida que Paulo diz assim, olha, elas podem estar vivas, podem estar andando, podem estar comendo, bebendo, se divertindo, mas elas já morreram, espiritualmente elas estão mortas. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 6. Então ele diz, olha, esse não é o tipo de comportamento que uma viúva ligada à igreja deve ter. Ele fala isso claramente, né? Então no 9 ele começa a colocar os critérios: ter pelo menos 60 anos, ter sido esposa de um só marido, respeitada pelo bem que praticou, soube criar os filhos, ou seja, as pessoas deveriam olhar e ver que ela soube criar os filhos, foi hospitaleira, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou a fazer o bem. É esse tipo de mulher, ok? Esse tipo essa categoria especial, vamos dizer assim, de pessoas para ajudar na igreja. Os critérios são esses. Lembra que ele já deu os critérios para os bispos, ele já deu o critério para os diáconos, agora ele dá os critérios para essas mulheres aí. Os critérios falam por si só, a gente já discutiu isso, não é? Há aspectos aqui teológicos, mas há aspectos práticos também. Uma mulher que, por exemplo, se torna refém dos filhos, como é que ela vai aconselhar outras mulheres a criarem bem os filhos? Não tem como, né? Não tem como. Então, há um aspecto prático aqui. Você tem que ter exemplo, você tem que ter uma atitude para você demonstrar, certo? Para você poder trabalhar nesse tipo de ministério de exortação. No 11, há uma cláusula aqui de exceção que costuma causar confusão, mas a gente vai procurar esclarecer isso aqui hoje, para não ter confusão, tá? Diz assim: as viúvas mais jovens não devem fazer parte desta lista, pois quando seus desejos físicos forem mais fortes que sua devoção a Cristo, desejarão se casar novamente. Assim se tornarão culpadas de quebrar o compromisso que fizeram. Aqui eu vou me valer da nota do MacArthur, que eu acho muito importante a gente entender o que é que Paulo está dizendo aqui. Primeiro, Paulo não é contra o casamento de viúvas.
Nem pode ser, gente, porque vocês vão ver que ele vai dizer mais tarde: eu quero que as viúvas mais novas se casem, tenham filhos. Então, essa ideia que infelizmente os inimigos do evangelho, né, pessoal que gosta de criar confusão, né, colocar palavras na boca de Paulo ou na pena de Paulo, eles gostam de acusar Paulo de ser contra a mulher, né? Esse povo não entende nada de Paulo, não sabe nada, não estuda, se estuda, não aceita, não aprende, rejeita com a mente e com o coração. Está bem claro aqui, está muito bem colocado. Se Paulo está falando dessa categoria especial de mulheres, o que ele está dizendo? Timóteo, mulheres mais jovens, elas não devem fazer parte dessa lista. E Paulo contrasta os anseios dessa mulher que foi casada, diga-se de passagem, que experimentou uma vida de casamento, tá? Com o que é requerido desse tipo de categoria especial de obreiras que a gente está falando aqui, naquela sociedade. Então Paulo está dizendo: olha, essa viúva jovem, uma hora ela vai querer casar de novo, porque é assim, é a natureza humana, né? Uma mulher jovem, bonita, saudável, é um risco que a igreja não deve correr. Colocar uma mulher dessa para ser obreira na igreja, e aí de repente, né, os desejos da carne falam mais alto. Aqui há uma conotação sexual, sim, o MacArthur deixa isso bem claro. Eu vou ler, né, antes de continuar, eu vou ler a nota do MacArthur, que eu acho que está bem clara aqui, tá? Para a gente entender bem. Se você tem a Bíblia de estudo MacArthur, a nota está na página 1662, nota de rodapé, tá? Então eu vou literalmente ler a nota do jeito que ela está aqui, tá? Diz assim: anularem seu primeiro compromisso, certo? É essa expressão, ou quebrar o compromisso que fizeram, essa expressão polêmica aí, né? E causa. Muita gente diz que o casamento, né? O esposo já faleceu, essa mulher está livre para casar de novo. Paulo vai dizer isso lá em Coríntios, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, se não me engano. Ele vai falar isso: olha, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Morreu, ela não está mais ligada a ele, ela não peca se ela contrair novas núpcias. Então Paulo não pode se contradizer, certo? O primeiro compromisso não é o casamento, não é disso que Paulo está falando. Eu vou ler aqui então: anularem o seu primeiro compromisso. No grego clássico, compromisso também poderia significar promessa. Tomado desse modo aqui, refere-se a um pacto específico que as viúvas jovens faziam ao solicitar a sua inclusão na lista de viúvas. É provável que prometessem consagrar o restante de sua vida ao serviço da igreja e do Senhor. Embora elas tivessem boas intenções no momento de necessidade e de luto, era certo que quisessem se casar novamente. E aí haverá um conflito com a promessa original. Vocês estão entendendo? Então, Paulo não está se referindo, quando ele fala de compromisso, ao casamento. O casamento já acabou, ela já está viúva de fato. Paulo está se referindo àquela promessa de servir ao Senhor daquela maneira especial, que uma mulher mais jovem seria muito mais difícil para ela cumprir, certo? Essa é a posição que eu endosso. Tem outras notas que você pode olhar sobre aquilo que Paulo já falou mais em cima. Se você tem essa Bíblia, você pode olhar depois, certo? Qualquer dúvida, qualquer comentário, você pode fazer lá no nosso grupo, tá certo? E aí a gente vai responder lá a esses comentários, tá? Então Paulo, dentro daquela sociedade que ele conhecia muito bem, ele estava imerso naquela sociedade, ele estudou aquela sociedade e o Espírito Santo estava, né, orientando Paulo em tudo que ele diria. Tem um filme antigo, Ligações Perigosas, foi traduzido para o português. Muito embora esse filme se passe numa sociedade muito distante, não é, da sociedade
aqui do Novo Testamento, se não me engano é França, no século XVIII, mas há semelhanças entre aquela sociedade, que era uma sociedade patriarcal, era uma sociedade que vivia de aparências, né? E o filme narra justamente as intrigas, né? E armações que eram feitas pelas pessoas da época, né? No intuito de arrumar bons casamentos. É um filme muito pesado, num certo sentido, para as nossas virtudes cristãs, mas é um filme muito realista. Porque tem todo um jogo de sedução, tinha gente que se especializava nisso, né? E que cobrava favores, né? Para conseguir colocar determinada mulher, fosse ela solteira, fosse ela viúva, né? No circuito de mulheres candidatas a casamentos. Paulo adverte Timóteo aqui que esse jogo existia na época e que era muito fácil uma mulher jovem que, quando, né, os desejos, né, viessem, na nota aqui do versículo 11 ele vai falar sobre isso, né? O MacArthur diz que a tradução melhor, inclusive, dessa parte aí que diz se tornam levianas, né? Que aqui na nova versão transformadora se aproximou mais do original, mas ainda foi assim, meio soft, né? Meio leve, né? Diz, a nova versão transformadora diz quando os seus desejos físicos forem mais fortes. Eles colocaram desse jeito. O MacArthur diz assim, que a tradução melhor seria sentem os impulsos dos desejos sexuais. Então, de novo, é uma expressão muito forte. Uma expressão muito forte. Paulo simplesmente está constatando uma realidade e ele não está condenando o desejo sexual. É outra interpretação errada que se faz. Paulo não está condenando o desejo sexual. Ele não está dizendo que o desejo sexual é errado. Ele está simplesmente dizendo, olha, não escreve uma viúva mais jovem, porque ela pode querer casar depois. E aí ela pode entrar nesse jogo aí de sedução. E isso pode vir trazer vergonha para o evangelho, pode vir trazer vergonha para ela própria, pode vir trazer vergonha para a igreja. É tão simples, tão lógico. É quem que te vai condenar, Paulo? Quem está falando a verdade. Está falando a verdade. Não está negando a realidade. Simplesmente ele adverte Timóteo desse sentido. E ele diz mais: portanto, aconselho que essas viúvas mais jovens se casem de novo, tenham filhos e tomem conta do próprio lar. Então o inimigo não poderá dizer coisa alguma contra elas, pois de fato algumas já se desviaram e agora seguem Satanás. Vocês estão entendendo? Havia também uma preocupação com os falsos mestres que estavam lá e que aparentemente essas mulheres, as mulheres nessa condição, davam mais ouvidos para eles. Tanto que Paulo vai dizer, olha, tomem cuidado, porque senão elas começam a andar, né? Tornam-se ociosas. Está aqui no versículo 13. Além disso, aprenderão a se tornar ociosos, andar de casa em casa, fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios e falando o que não deve. De novo, Paulo não está dizendo que as mulheres são fofoqueiras por natureza. Ele não está dizendo isso. Paulo está partindo de uma situação prática aqui. Eu mesmo conheço homens que são mais fofoqueiros do que muitas mulheres. Talvez você conheça alguns. É certo que se você engatar uma conversa de mais de 3 minutos com ele, ele vai fazer alguma pergunta indiscreta para você. Conheço. Paulo não está
acusando as mulheres aqui. Eu insisto nesse ponto. Paulo é o sujeito mais pró-mulher, pró-condição feminina no Novo Testamento. Ninguém falou tanto, ninguém protegeu tanto a mulher como Paulo. Pode ter certeza disso. Se você, porventura, tem uma posição diferente de Paulo, você acha que Paulo, de alguma forma, é contra a mulher, você não estudou Paulo o suficiente ainda. Você precisa estudar. Eu posso te ajudar. Fale comigo. Porque Paulo é o cidadão mais pró-mulher do Novo Testamento. À exceção de Jesus, é claro, né? O que Paulo está fazendo aqui de novo é constatando uma realidade. Uma mulher jovem, que não tem filhos, mas está lá na igreja, quer servir, né? Aí de repente tem muito tempo de sobra, né? Começa a andar de um lado para o outro, às vezes começa a ouvir, né? Uma inconfidência daqui, uma inconfidência dali, e aí o diabo vem, atentaria um homem também na mesma situação. Mas o caso lá era que isso estava acontecendo com as mulheres. Vai ouvir um pregador, um falso profeta, que ela não sabe que é um falso profeta, um falso mestre, começa a dizer, mas é interessante, olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque os falsos mestres tinham toda é igualzinho hoje. Você está aí, né, na internet, você começa com o estudo do Eliezer, aí depois o algoritmo da rede social começa a mandar outros estudos para você, de outros professores, né? E aí você começa a ouvir ele está falando de Cristo também, está falando de Jesus, está falando de Timóteo, e aí você olha, igual o que o Eliezer está falando, aí você começa a ver, depois o cara começa a falar umas heresias absurdas, e você muitas vezes não está atento para perceber. E aí, quando a gente se espanta, o mal já está feito. Já está na sua timeline, já está na sua linha do tempo lá. As pessoas já estão vendo que você compartilhou aquilo ali, mas o cara está falando heresia. Isso acontece com a gente, né? Acontece com a gente. Que me jogue a primeira pedra quem nunca passou por isso, quem nunca teve que se retratar num grupo. Gente, desculpa aí, fake news. Gente, desculpa aí, esse cara falou uma heresia aí que eu não prestei atenção ou não vi até o final, e o irmão que viu já me advertiu, já tô apagando, já tô tirando. Então, naquela época não tinha rede social digital, né? Não tinha mídia social digital, elas andavam mesmo de casa em casa. Aí às vezes ouvia alguma coisa aqui, ouvia alguma coisa ali, falava algo que um falso mestre tinha ensinado para o outro. Quando aí os presbíteros chegavam, mas quem foi que falou isso? Foi a irmã fulana, o mal já estava feito. Aí tinha que sair rastreando, sabendo para quem que ela falou mais, o estrago já estava feito. É isso que Paulo está dizendo aqui. Viúva jovem, né? Casa de novo, né? Abençoa. A gente tem que encarar o casamento, gente, isso é tão importante, como uma bênção. Mas uma bênção a ser dada, não recebida. Eu gosto de dizer para os jovens que eles vão abençoar alguém se casando. É assim que eu quero que eles vejam a coisa. É assim que eu quero. Seja um servo de Deus, fiel, dedicado. Seja uma serva de Deus, fiel, dedicada. E você vai abençoar a vida de um homem, a vida de uma mulher. Cadê as mãozinhas assim? Tem coisa melhor do que você abençoar uma outra pessoa. É assim que a gente tem que falar com os jovens. É isso que a gente tem que dizer. Não pense no que você vai receber. Não pense no que você vai dar. A palavra de Deus é clara.
A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas é do Senhor que vem a mulher prudente. Olha que versículo maravilhoso. Toda jovem solteira, crente, deve decorar esse versículo. Eu falava com um jovem crente essa semana. Perguntei para ele, porque eu pergunto. Quem quiser dizer que eu sou fofoqueiro, azar o seu. Mas eu pergunto, como é que você está? Como é que está a sua vida de devoção a Deus? Você é um rapaz bonito. Como é que você está lidando com o assédio das mulheres em cima de você? Não precisa falar detalhes, não quero saber. Eu só quero saber se você está focado. Se você tem em mente que se você vai casar, a gente tem que colocar dessa forma, né? Se é o plano de Deus que você case, certamente o plano de Deus para você é que você abençoe uma mulher. Esse é o plano de Deus. E que você seja abençoado por uma mulher. E eu sempre cito esse verso. Eu sempre cito. Que a esposa prudente vem do Senhor. Então é isso que Paulo está dizendo para as viúvas. Case de novo. Tenha filhos. Eduque seus filhos. Ame seu marido. Isso também é ministério. Isso também é ministério. O movimento monástico é uma discussão eterna no cristianismo, né? Os monges, as freiras, os padres celibatários. Muita coisa nos chegou, muita coisa boa, sobretudo em termos de preservação da escritura, graças ao movimento monástico. Mas há uma grande discussão no meio evangélico se o movimento monástico no final trouxe mais bem ou mais mal para a igreja. E talvez nós nunca vamos saber a resposta disso. Pense na quantidade de homens e mulheres devotos que poderiam ter ido para o mundo, literalmente, abençoado muitas pessoas, mas que ficaram confinados nos castelos, nos mosteiros. Fazendo um trabalho importante sim, mas enfim, pense. E pense nos outros fracos que nunca deveriam ter pisado na porta de um mosteiro ou de um convento, que foram à ruína lá dentro e levaram outros à ruína também, porque não era essa a vida para eles. Então, talvez é uma pergunta insolúvel, né? Que a gente não vai conseguir, um problema insolúvel, uma pergunta que a gente não vai responder se trouxe mais bem ou trouxe mais mal. Eu já fui adepto do movimento monástico. Eu dizia que eu ia fundar o primeiro convento da igreja dos irmãos. Mas Deus foi tão misericordioso comigo, colocou Maria de Fátima na minha vida. E aí, adeus convento, até hoje. Quase 24 anos. Oh Deus, que coisa boa. Obrigado, obrigado. Paulo diz para as mulheres mais jovens, para as viúvas, casem de novo. Tenham filhos. Isso também é ministério. Vocês serão abençoadas e abençoarão muita gente, com certeza. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. É dessa maneira que a gente deve ler e entender esse trecho. 16, para terminar. Se alguma irmã na fé tem viúvas na família, deve tomar conta delas e não sobrecarregar a igreja, que assim poderá cuidar das viúvas que estiverem verdadeiramente sozinhas. Então eu creio que é uma boa conclusão a gente dizer que Paulo no final resume, né, o ensinamento dele
sobre esse assunto. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Há duas situações aqui colocadas por Paulo: a situação da assistência, inclusive material, às viúvas, verdadeiramente viúvas, que não tinham ninguém para atendê-las, e aquelas viúvas que exerciam um ministério especial na igreja e que deveriam ser incluídas na lista de obreiras, vamos dizer assim, da igreja. Espero que tenha ficado claro isso para vocês, certo? Tá? Não vou ler aqui os comentários aí, mas eu vou fazer a sessão aqui. Vou ler aqui a sessão Cartas Pastorais para hoje. Eu estava localizando aqui. Quem cuida das viúvas desamparadas na sua igreja? O que devemos fazer? Né? Ele deixa essas duas perguntas para a gente. Né? Eu gostei da maneira como ele colocou. Quem cuida? A gente às vezes espera demais da igreja, sabe? Tudo é a igreja que tem que fazer. E leia-se, igreja no nosso contexto de igreja de irmãos é o pastor, né? Mas a gente pode fazer. A gente pode fazer. Não precisa necessariamente vir algo institucional, né, da igreja. A gente pode fazer. Se Deus está falando conosco, a gente pode fazer, né? Eu costumo dizer sempre, se os crentes estivessem atentos para essa questão, individualmente, quanto pessoas, talvez a igreja pudesse até focar mais na evangelização, na pregação. Olha, sério, eu já falei isso, é público a minha posição. O meu sonho é que a igreja tenha uma escola. Não é o meu. Não é o meu. Igreja não é para ter escola. Uma escola vai desviar o foco da igreja. Mas os crentes podem ter escola. A nossa igreja tem vários pedagogos, vários professores. A igreja, eventualmente, se Deus quisesse nos abençoar com muito mais recursos do que nós temos, poderia até ajudar a estabelecer algum empreendimento dessa forma. Mas ele deve ficar com os crentes, não com a igreja. Essa é a minha posição. Essa é a minha posição. Mesma coisa para hospitais, mesma coisa para qualquer outra instituição que vai, de alguma maneira, fazer esse trabalho complementar, esse trabalho assistencial. Igreja deve se concentrar na pregação do Evangelho, na proclamação do nome de Jesus às pessoas. Essa é a função primordial da igreja, é nisso que a igreja deve se concentrar. A igreja pode se associar a muitos outros empreendimentos, muitas outras organizações que cuidem dessas outras áreas, dentro daquilo que a gente acredita que é a missão holística, né, ou integral dos cristãos. Mas, de novo, a igreja deve oferecer suporte. Mas a responsabilidade desse tipo de empreendimento deve estar com os crentes, não com a igreja. Essa é a minha posição, essa é a linha que eu defendo. Já defendi antes, já sonhei antes, por exemplo, com uma escola, já que eu sou professor para a igreja. Já tivemos uma escola antes, mas hoje, sinceramente, não acredito mais que isso seja chamado para a igreja. Pode ser chamado para os crentes, mas não para a igreja. Essa é a posição que eu defendo. Seguindo aqui a nossa lição, aliás, eu acho que são 10h24, eu acho que eu vou parar por aqui, para não ele vai mudar aqui radicalmente de ênfase. Então eu vou ficar com essa coisa das viúvas e não vou entrar na questão dos presbíteros e que ele coloca aí a partir do versículo 17, tá? Então vou parar aqui
Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Eu gostei muito desse estudo. Nunca havia olhado tão detalhadamente, apesar de conhecer a carta e de saber, nunca havia olhado tão detalhadamente para esse assunto aqui. E é assim que tem que ser. Gente, a gente tem que estudar a Bíblia como o Joel come aqui em casa. É assim que a gente tem que estudar a Bíblia. Vocês sabem como é que o Joel come aqui em casa? Ele coloca o arroz no prato dele, ele coloca o feijão, ele faz o prato dele. Aí com 5 minutos mais ou menos ele pega o prato dele, estende para a mãe dele e diz assim: mamãe, coloque mais feijão aqui para mim, porque tem muito arroz e a quantidade de feijão tá pouca. Então o feijão tem que acompanhar o arroz. É desse jeito que ele vai fazendo o prato dele. Com a Bíblia é a mesma coisa. Você está lendo a Bíblia, isso acontece com você e você esquece da hora. De repente você olha e descobre que você foi muito mais longe naquela leitura e que aquela leitura provocou outras leituras, né? Outra necessidade. Se você tem uma Bíblia de estudo é ótimo, né? Porque você tem aí os comentários, você tem os textos correlatos, isso é, os textos que estão falando do mesmo assunto. Eu sempre recomendo, não leia as notas, não vá direto para as notas, leia o texto. Deixe o texto falar com você primeiro. Converse com o texto, faça perguntas para o texto. Não ficou claro para você quando você estava lendo, né? Como é que é essa história das viúvas aqui? Primeiro ele diz que deve ajudar, né? Depois ele barra algumas viúvas. Não ficou estranho isso, né? Ele diz que algumas não devem fazer parte. E aí depois você vai para as notas. Depois você vai olhar e vai ver, sim, né? Então aí a coisa vai começando a se esclarecer para você. É assim que você tem que estudar a Bíblia, gente, né? Por isso que eu digo, não estude a Bíblia só quando você tá com tempo curto. Tenha esse cuidado, certo? Você tem que ler a Bíblia também quando você está com tempo livre. Porque é esse tempo livre que vai fazer com que você vá mais longe. Entendeu? Isso acontece comigo aqui às vezes. Ser professor é ótimo, né? Por causa disso. Sempre foi assim a minha vida toda, né? Eu tomo meu café e aí eu pego a minha Bíblia e assim, dia que eu não tinha aula, que eu não tinha que estar cedo na escola, às vezes eu ficava até a hora do almoço na mesa do café. Às vezes a Fátima vinha, pode tirar isso daí, pode tirar essa xícara? Pode tirar, pode levar. Mas eu ficava lá lendo, anotando, olhando outros textos. Quando eu me espantava, estava na hora do almoço. Entendeu? Então, leia a Bíblia também quando você tem tempo de sobra. Nos feriados, nos finais de semana, se você tem oportunidade de ter uma folga maior no final de semana. Certo? Não leia a Bíblia só quando o seu tempo está minguado. Certo? Isso é muito importante. Porque tem que funcionar assim, né? Opa, o arroz foi mais da conta, vem o feijão agora. Né? Faça assim. Leia a Bíblia dessa forma. Não há atividade humana mais recompensadora do que a leitura da palavra de Deus. Isso nós já vimos aqui neste livro. Há uma promessa de bênção para essa vida aqui agora, embaixo desse firmamento aí, e para a vida que há de vir. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, se aprofunde nesse tesouro que nós não vamos conseguir absorver tudo que ele tem para nós até a eternidade. Não vamos conseguir. Mas faça isso. Estude. E certamente o Senhor há de nos abençoar. Vamos orar? Muito obrigado, ó Deus, pelo tempo que passamos aqui. Obrigado pelo teu servo, o apóstolo Paulo. Cremos, ó Deus, que inspirado pelo teu Santo Espírito, ele escreveu essa carta. Cremos que ela traz ensinamento para nós. Cremos que nós podemos
sim, abençoar e sermos abençoados no ambiente da igreja. Cremos que a igreja é a instituição mais importante deste mundo, porque o Senhor Jesus, que é o seu fundamento, que é o seu fundador, que é o seu Senhor, é que lhe dá essa importância. E para nós é um privilégio imenso fazer parte da tua igreja e poder, ó Deus, cooperar com a tua obra de salvação ao longo da história. Muito obrigado, ó Deus, por esse privilégio. Faz-nos, Senhor, andar de acordo com a tua palavra, sendo igreja, vivenciando mesmo a igreja do Senhor Jesus. Faz-nos auxiliar aqueles que são necessitados. Faz-nos levar a palavra que liberta, a palavra que salva a todas as pessoas. Não para a nossa glória, mas para a tua glória, para a tua honra, agora e para todo sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus nos abençoe. Um bom domingo a todos. Até mais tarde no nosso tempo de adoração e de estudo da palavra de Deus à noite. Grande abraço. Tchau.